Diga, meu amigo, diga, minha amiga, legal que você esteja aqui depois do feriado da Páscoa, uma segunda-feira brava, uma semana que vem por aí, daqui a pouco mais um feriado, não para mim. Vou estar na escala normalmente aqui na TV Bandeirantes, no quintal da Bandeirantes. Daqui a pouquinho o tempo vai abrir, mais uma segunda-feira que começa fria, gelada, só que a temperatura vai subir no sudeste brasileiro. Vamos lá, vamos falar desse São Paulo. Sim, o São Paulo foi sufocado pelo Flamengo no estádio do Maracanã, lotado, diga-se de passagem, com a presença, claro, da maioria de torcedores do rubro-negro carioca, mas muitos torcedores do São Paulo sim. A marcação alta do time do Flamengo, do Paulo Souza, deixou o tricolor sem respirar em boa parte do duelo. Sim, o técnico Rogério Ceni de repente poderia ter lançado mão de jogadores experientes para ajudarem os mais jovens. Não fez isso por conta da sequência e ele já cansou de explicar. Sim, o time criou pouco diante de um adversário muito forte. Aceitou o jogo do Flamengo. Sim, foi uma derrota pesada para uma equipe que vinha numa sequência positiva, depois de 3 vitórias consecutivas, esse tropeço no Maracanã. Não foi um tropeço inesperado e é sobre isso que a gente vai falar a partir de agora. Por que não foi? Você deve estar perguntando. Você, torcedor de São Paulo, deve estar chateado comigo. Mas era de se esperar essa derrota no Maracanã e eu vou explicar por quê. Vamos lá. Durante os 90 minutos, o Flamengo foi melhor. Apesar da resistência do São Paulo, a vitória do time rubro-negro veio em 2, 3 minutos. Vacilos de um lado e muita velocidade do outro definiram o placar. O Flamengo tinha mais time que o São Paulo em campo, mas também no banco de reservas. E aí está a razão pela qual eu digo para você que não daria para esperar outra coisa que não uma derrota. Claro que a torcida do São Paulo sonhava com uma vitória, claro que o empate não seria de todo ruim e o Caleri até ajudou nisso. Na saída do intervalo, depois de conseguir um empate, foi um sufoco no primeiro tempo, como foi no segundo. Mas o Caleri, o Jonathan Caleri, o argentino, respondendo sobre a pressão que o São Paulo sofreu, ele disse: olha, tem muito jogador habilidoso do outro lado, é difícil de segurar. Ou seja, não daria para esperar nada diferente do que aquilo que realmente acabou acontecendo. E é aí que eu quero centralizar o meu comentário. O São Paulo perdeu em campo com uma derrota que não é só lá de dentro do campo. Foram só, se a gente pegar o retrospecto em 2022, nas 19 partidas últimas que o São Paulo fez nessa temporada, 19 jogos, só 3 derrotas. E vamos relembrar? Essa para o Flamengo e 2 para o Palmeiras, inclusive, claro, a final do Campeonato Paulista. O que o Flamengo e o Palmeiras têm de diferente em relação ao São Paulo? Você sabe dizer em palavras rápidas? Eu vou olhar aqui porque eu anotei para não esquecer. Tem a administração financeira eficaz de vários anos, assim como o fluxo de caixa. Consegue montar times fortes, competitivos, vencedores, sem atraso de salário, sem nada. E isso não é de hoje. Por isso que Flamengo foi campeão da Libertadores, por isso que o time do Palmeiras foi bicampeão da Libertadores, por isso que o Flamengo foi campeão brasileiro. Não é só o trabalho de treinadores portugueses, não. O Rogério está fazendo o que pode. Aspectos positivos desse time do São Paulo, no meu ponto de vista. Às vezes você pode não concordar com esse meu comentário. É livre, a opinião é democrática, você, claro, você pode aí dar uma bronca se achar que eu estou falando alguma besteira. Jandrei, destaque positivo, fez defesas importantes e segurou o que pôde. Caleri segue sendo a referência ofensiva do São Paulo. Olha o número aqui. Em 19 jogos, já são 19 jogos de participação dele, o São Paulo fez mais que isso, 19 jogos, foram 12 gols até agora. 8 no Campeonato Paulista e 4 deles no Brasileiro em 2 rodadas, o que dá uma média de 2 gols por partidas no difícil Campeonato Brasileiro. Ele tinha feito 3 na vitória contra o Atlético Paranaense, vai passar um carro barulhento aqui, ele tinha feito 3 contra o Atlético Paranaense naqueles 4-0 na estreia do São Paulo no Campeonato Brasileiro no Morumbi e fez esse contra o Flamengo. Então ele já é o artilheiro do campeonato. 4 gols marcados, o Roger Guedes do Corinthians vem em segundo com 3 gols.
Gostaria também de falar sobre um outro aspecto positivo. André Anderson. Foram poucos minutos em campo, é verdade. Ainda sem ritmo, ainda sem entrosamento, mas individualmente ele foi até bem. Dá até uma perspectiva positiva de repente, ele angariar uma vaga entre os titulares desse time do São Paulo. De repente, está na hora do Igor Gomes ir para o banco de reservas. Claro que o André Anderson, em sua primeira participação, o cotovelo ficou no rosto do jogador adversário. Talvez o Daronco tenha se excedido, primeiro lance do rapaz, mas deu o cartão amarelo para o André Anderson. Eu gostei de ver o desempenho individual dele. Deu para perceber que esse último reforço do São Paulo, mesmo naquela condição, jogador não muito badalado, jogador com um custo mais baixo, talvez tenha chegado a hora assim do Igor Gomes ir para o banco de reservas e o André Anderson ganhar uma sequência, também é meu ponto de vista. E assim que a nuvem do endividamento der um tempo, vai ser preciso mudar mesmo algumas peças do time do São Paulo. Claro que o Rogério Ceni já falou de 2 milhões de reais, que diminuiu a folha de pagamento em relação ao ano passado, mas no futuro, quando a coisa melhorar ainda mais, dá para pensar em contratações diferentes e jogadores que já podem aí, de repente, trilharem um novo caminho na carreira. Caso do Reinaldo, por exemplo. O Nicão já disse que se esperava mais dele, eu já disse aqui, para vestir a camisa 10 do São Paulo, principal contratação. O Nicão até agora não conseguiu corresponder, a não ser naquele jogo contra o Santos. Fez uma boa partida até agora na temporada, é muito pouco pelo que se esperava dele. O próprio Igor Gomes, de repente, pode ganhar força para deixar o time do Rogério Ceni. Dos que não jogaram, o Thiago Volpi, de repente, pode ganhar novos ares, o Patrick, o Rigoni, que sumiu, né? O próprio Gabriel Neves, que nunca é relacionado. Não parece ser perseguição, não. Parece que falta competitividade para ele dentro desse espírito que o Rogério Ceni está implantando. Enfim, isso é coisa para o futuro. Agora é o próximo passo. Mais 3 jogos longe do estádio do Morumbi. Na sequência, quarta-feira contra o Juventude, pela terceira fase da Copa do Brasil, o jogo de ida às 19h30, Caxias do Sul. Daqui a 2 dias, portanto, o São Paulo já jogando no Rio Grande do Sul. Sábado vai ser contra o Bragantino pelo Campeonato Brasileiro em Bragança Paulista, 16h30. Na outra quinta-feira, dia 28, o São Paulo já vai estar na Bolívia, em Cochabamba, para enfrentar o Jorge Wilstermann. 19h15 é a terceira rodada da Copa Sul-Americana na fase de grupos. O São Paulo é o líder e, claro, se continuar pontuando como vem pontuando, tem grande chance de passar para a próxima fase. Lembrando que apenas o primeiro colocado de cada grupo avança. Passarinhos cantando nesta manhã de segunda-feira. Pois é. Por conta disso, dessa sequência pesada de várias competições, é que o técnico Rogério Ceni tem feito essa mescla, dizendo ele que os jogadores não aguentariam o ritmo, jogar a cada 2, 3 dias, além das viagens, além do desgaste físico, tem o psicológico, os jogadores não aguentariam. E aí, alguns tropeços são inevitáveis. Vida que segue. Tem jogo que perder não é tão pecado assim, claro. Que não se esperava uma derrota, o torcedor fica sempre chateado, mas não chega a ser tão traumático assim, porque é um adversário de peso, de mais investimento, de um poderio administrativo e financeiro muito maior que o próprio São Paulo. Nas últimas 19 partidas, 3 derrotas para times que se preocupam com isso há muitos anos. 3 derrotas, eu coloquei 2 aqui na mão, 2 derrotas para o Palmeiras, 1 para o Flamengo, times que têm uma situação muito diferente daquela que o São Paulo vive hoje. Claro que se lamenta, mas não está tudo perdido. O São Paulo, dos últimos 19 jogos, só perdeu 3 para adversários que têm uma preocupação administrativa financeira muito maior do que o São Paulo mostrou nos últimos anos. E agora está pagando por isso. Gostaria aí do seu recado, sua opinião, seu comentário, seu palpite. Se quiser me dar uma bronca, fique à vontade. Boa semana para todos nós e vamos acompanhar os próximos passos do Tricolor do Morumbi, tá certo? Grande abraço para você, beijo no seu coração, até a próxima. Tchau.